Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer tipo de problema que eu vou fazer no dia 2 de julho, às 20 horas, às 8 horas da noite. Tá? Eu queria agora, para quem já está chegando aqui, seja muito bem-vindo, que apertasse aí o aviãozinho e convidasse os seus amigos, todo mundo por aí, para participar também dessa live. Então, olha só, todos os dias, às 11 da manhã e às 8 da noite, acontece uma live preparatória para finalmente chegarmos à Masterclass de Superação. Vai ser uma maratona de aquecimento para essa Masterclass de Superação do dia 2 de julho. E nessa Masterclass de Superação, eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar todas as dificuldades que passei e que também já ajudou a muitas outras pessoas a superarem os seus problemas, sejam eles quais forem, grandes ou pequenos. E no episódio de hoje, eu vou falar com uma grande amiga, alguém que participou efetivamente da minha formação profissional, a professora Marli Nabeiro. Olá, Marli! Olá! Tudo bem? Tudo Pronto bem, aí? e você, Tá me ouvindo Renato? bem? Eu estou. Legal. Eu vou só abaixar um pouquinho aqui, que acho que a câmera está muito alta. Legal. Olha só, gente, então essa é a professora Marli Nabeiro. E antes da gente começar, Marli, eu quero eu vou pagar uma promessa aqui, alguma coisa que eu já falei antes, e quero te fazer uma surpresa. Dá uma olhada aqui, ó. Para um bom entendedor, sabe, esse aqui, meu histórico da faculdade. Olha o meu nome aqui. Vocês vão ver isso ao contrário, né? Por causa da câmera. E olha a disciplina de Educação Física Adaptada. Aham! Tem poucos. 10! Tem poucos. Muito Tem bem, poucos. parabéns. Mas os melhores professores estão lá. Parabéns. Legal, Marli. Para a gente começar, então, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece ainda. Bom, boa noite. Obrigada, Renato, pelo convite. Imagina, o prazer é meu. Está sendo um prazer para mim também. Eu sou professora de Educação Física, fui professora do Renato e de mais alguns alunos, né? Porque trabalhei na Unesp como professora desde 1992, então foram muitas turmas, né? Eu me aposentei em 2018, mas permaneço como professora voluntária. E nesse momento, eu ainda tenho uma disciplina. Eu estou desenvolvendo, infelizmente por causa da pandemia, a gente está ainda parado, né? Mas é uma disciplina optativa que também aborda a questão da deficiência. A disciplina que eu sempre ministrei era Educação Física para pessoa com deficiência, né? Mas agora a disciplina é mais específica. A disciplina que eu estou desenvolvendo agora é uma disciplina sobre ecoterapia e sobre goalball, né? E depois a gente fala pode mais falar um sobre pouquinho, Marli, desses projetos que eu tive a chance de conhecer lá, a honra de conhecer. Isso. Então, durante todos esses anos na Unesp, a gente sempre teve projetos de extensão. Inicialmente, acho que na sua época, os projetos de extensão eram com a professora Ana Flora, que Ana você Flora. deve lembrar com Sim, certeza, claro. né? Então, eu e a Ana Flora tínhamos alguns projetos, sempre projetos com pessoas com deficiência. Então, no conteúdo da disciplina, a gente tinha a parte teórica e também a possibilidade de acompanhar tanto os nossos projetos de extensão, como visita às instituições, né? Então, da cidade daqui de Bauru. Então, a ideia é de ter teoria e prática, né? E durante esse período, com certeza, muitos alunos, eu costumo dizer isso, né? Muitos alunos, lá em 1992 e durante a década de 90, início da década de 2000, os alunos diziam: esse conteúdo, professora, eu não vou trabalhar, porque eu não vou trabalhar com a pessoa com deficiência.
não existia na escola, não existia na academia, no clube, né? Então a gente não vivia ainda a inclusão, na verdade, né? E então assim, eu acho importante a gente estar falando isso já eu não tenho problema nenhum com a minha idade, eu realmente vivi esse momento, né? Lá em 1992 a gente não tinha essa expectativa, né? E hoje a gente tem. Então hoje a gente tem os alunos muito mais preocupados, né, com o Exato. conteúdo que vai desenvolver, porque eles vão encontrar as pessoas com deficiência, né? E do mesmo jeito que você fala hoje que não tem problema nenhum com a idade de falar tudo isso e de difundir toda essa ideologia, né, desde 92, como você disse, eu também uso hoje a minha deficiência, né, hoje eu vivo preso dentro de um corpo, e uso isso para poder ajudar as pessoas. E sabe que esse processo de inclusão já está presente na minha vida faz muito tempo, né? Eu tenho um irmão que tem uma deficiência mental leve, mas a minha mãe sempre fez, nem se tinha esse termo ainda de inclusão naquela época, né? Uhum. Ele nasceu em 84, então foi daí para frente que a gente sempre teve muito efetivo na nossa família e por todos os lugares que a gente ia, para poder colocar o meu irmão, incluir ele nas atividades, caiu, e fazer com que participasse disso tudo, né? E olha que interessante, então eu sou parte disso já, isso já nasceu em mim desde sempre, quando eu me entendo por gente. Durante a faculdade, eu tive o prazer de trabalhar em Bauru com basquete de cadeiras de rodas. Eu fui auxiliar técnico, Uhum. né, de um time de basquete de cadeira de rodas, e foi super legal. Teve até uma vez que a gente foi para um jogo em São Paulo, e na volta a gente foi no shopping para almoçar, e daí o pessoal colocou todo mundo em cadeira de rodas, né? Todos os técnicos, comissão e todo mundo. E aí a gente começa a ver as dificuldades, né? Depois de formado, trabalhei na APAI de Bauru por quase 3 anos, que foi experiência profissional fantástica. Eu cuidava do setor de desporte adaptado, então tinha sempre que Uhum. incluir, adaptar tudo. Tinha as Olimpíadas da APAI que a gente participava e foi muito legal. E olha só, hoje sou eu o deficiente, né? Então eu pude ver por todas as formas, como família, como profissional, como pessoa, e hoje eu vejo o mundo como deficiente. Então esse processo de inclusão é muito importante. Hoje se fala muito sobre tudo que engloba isso, mas eu acho que essa vivência, né? E você é uma pessoa chave para esse projeto que eu estou fazendo, porque não tem a deficiência, mas viveu muito com isso, né? Já passou por muitos momentos e fases fáceis ou difíceis, enfim, né? Mas passa por tudo isso também, né? Com certeza, Renato. E o fato da gente observar, né, pessoas como você, porque eu falo do meu lugar, né, lugar teórico. Claro que eu trabalhei, antes de 92, eu já trabalhava com a pessoa com deficiência, eu tive um grupo de dança de pessoas cegas em São Paulo, antes de vir para Bauru, eu trabalhei em escola com crianças com deficiência intelectual, eu já tinha essa vivência, mas o meu lugar é o lugar de fora, né? Então, por isso, a sua vivência e esse movimento que você está fazendo, que você vem fazendo, é fundamental. É fundamental porque você fala, eu diria, de um lugar verdadeiro. Você tem a verdade para falar. Quando Então, eu tive essa experiência primeira, né, de cadeira de rodas no shopping lá em São Paulo, tudo era fácil porque qualquer obstáculo eu sabia que eu podia levantar da cadeira e transpassar. Ou qualquer tombo eu sabia que eu podia levantar da cadeira e sentar de novo, né? E agora a realidade é diferente, porque qualquer obstáculo de 1,5 cm já é uma parede para um cadeirante. E eu tenho 1,91 m e peso 120 quilos hoje. Se eu levar um tombo, além do risco de quebrar da hora que cair no chão e poder me machucar sério, eu quero ver alguém. Precisa de 3 alguém bem forte para pegar um saco de batata desse e poder botar na cadeira de novo, né? Então é bem diferente quando a gente vê de fora e bem diferente quando a gente vê de dentro. E o que você está falando tem razão. Mas eu acho que você fala com muita propriedade porque você tem muito contato até mesmo pelo goalball e a ecoterapia, com pessoas que passam por isso também, né, por essa necessidade.
Sim, com certeza, né? Nós temos no time de goalball, que também está ansioso para voltar aos treinos, né? São pessoas com deficiência visual, os nossos atletas, temos atletas femininos e masculinos, então eles estão todos angustiados para voltar. E tem a dificuldade, no caso da deficiência visual, não dá para ter uma independência de sair sozinho e tentar fazer uma atividade física, né? Então, é claro que eu vivencio isso, eu tenho essa experiência na ecoterapia também, com certeza, com todas as pessoas que têm o comprometimento. E também uma outra experiência, Renato, que é o colega tutor na escola. Então, eu queria comentar que a gente faz um trabalho de auxiliar, né? Pegar dentro da turma e que tem uma criança com deficiência, alguns colegas que se dispõem voluntariamente, a gente trabalha com esses alunos, treina e dá algumas informações. E uma das coisas fundamentais quando a gente está preparando um colega tutor é a vivência. Então eu peço licença aos pais, licença à criança, para deixar as crianças sentarem, por exemplo, na cadeira de rodas do colega. Exato. E a gente já teve experiências muito interessantes, que quando as crianças sem deficiência sentam na cadeira de rodas, mesmo com isso que você falou, mesmo sabendo que ele pode levantar, eles percebem que é diferente. E sabe que né? No público jovem, né, as crianças com menos idade, quando chegam perto de mim, a cadeira realmente impressiona um pouco, né? Eu percebo que algumas têm receio, não entendem muito bem, nunca viram um negócio desse, ou até mesmo nunca chegaram perto de alguém sentado com uma cadeira, um carrinho que tem uma roda e precisa empurrar para todo lado, né? Eu vejo pelas minhas sobrinhas, uma de 4, outra de 1, elas tinham um pouco de receio e ficam um pouco em dúvida de como fazer, né? E só mais um comentário que você disse aí sobre o pessoal do goalball olha os espasmos, ó. O pessoal do goalball tá louco para voltar às competições e tudo mais. Olha que não é à toa que eu tenho atrás de mim hoje as minhas bicicletas penduradas aqui atrás, para me lembrar de uma fase boa, porque me traz muita recordação e me motiva bastante, né? E sabe que depois que me tornei um tetraplégico, eu sinto falta de muita coisa, principalmente de abraçar meus pais, minha filha, enfim, tá? Mas de pedalar, Marli, olha só, porque eu dava 30 aulas de ginástica por semana, ainda dava mais treinos, mas quando eu ainda ia pedalar de 2 vezes por semana, de final de semana, e quando eu estava em cima da bicicleta, sem precisar ensinar ninguém, sem precisar... era o meu momento, apesar de ser um exercício físico extenuante, né? Era o meu momento de distração, de lazer, e ali eu estava repleto. Então é o que eu sinto muita falta, olha elas lá, ó. Principalmente essa branca aqui atrás de mim, porque a gente já rodou aí por uns 10 países juntos. E eu avalio, não sei, eu imagino, Renato, que você está conseguindo fazer tudo isso que você faz hoje e ter todo esse desafio, aceitar esse desafio com coragem, e me parece isso, coragem de atleta, porque atleta tem que ser corajoso, porque ele tem que ultrapassar barreiras. Exato. Eu sinto que tudo que eu treinei a vida toda e tudo que eu me preparei fisicamente, não só fisicamente, mas psicologicamente também, me ajudou muito em 2 grandes motivos. O primeiro deles, 2 grandes pontos, né? O primeiro deles foi quando eu fui trabalhar na Ásia. Eu me mudei para a Indonésia, um país muçulmano, 100% muçulmano, e nada de errado com isso, mas os costumes são outros. E a gente tem que ter uma mentalidade, uma preparação mental muito forte para suportar tudo isso. E tudo isso que eu vivi, principalmente essa preparação mental, me trouxe para suportar isso hoje, para superar tudo isso hoje. Então, se eu transpasso isso hoje e eu tenho que viver dentro de um corpo que não é o corpo que eu sempre tive, porque eu nunca tive uma barriga, e olhar para baixo e ver essa barriga agora me desanima um pouco, mas a gente tem que ver o tudo de bom que vem com o que acontece e até a coisa boa em cima da coisa ruim que acontece. Eu costumo falar que, por pior que seja, uma situação ruim, por mais dano que ela tenha causado, ela não pode ser o motivo de atenção frente a tantas outras coisas boas que acontecem antes, que aconteceram antes e que acontecem depois disso tudo. Por mais grave e irreversível que tenha sido a minha lesão, o que já aconteceu de coisas boas e importantes na minha vida hoje são muito mais do que um acidente que me trouxe até aqui.
né? E como eu acredito que nada acontece por acaso, a minha missão agora é continuar ensinando e treinando pessoas, não mais fisicamente, mas mentalmente, e poder alcançar o maior número de pessoas é o meu objetivo agora, né? Com certeza. E você falando isso me lembrou muito, Renato, quando você esteve aqui em maio de 2018, fazendo uma palestra, né, no evento da SOBAMA, da Associação Brasileira Lembro. de Atividade Motora Adaptada, e que algumas mães de crianças com deficiência que eu trabalhava na época, né, estiveram presentes e falaram um pouco disso que você está falando, que é essa preparação que elas tiveram, esse momento do nascimento e a descoberta que o filho tinha alguma deficiência e depois lidar com isso e a preocupação e também elas se sentem de alguma maneira fortalecidas. E eu acredito como você que nada acontece por acaso, as coisas acontecem realmente como tem que acontecer, né? Exatamente. E essas mães também. E eu me lembro como essas mães ficaram tocadas e sentiram muito também impacto pela sua palestra, né? Exato, né? É por isso que eu fiz agora essa jornada de aquecimento para uma aula que eu vou dar na quinta-feira que vem, né, no dia 2, às 8 da noite, falando sobre superação de qualquer problema. E eu ensino, né, com muita satisfação hoje, a pessoas comuns superarem qualquer problema, ou mesmo que elas não tenham nenhum problema muito sério, ou nenhum problema, eu acredito que não tem nada que esteja tão bom que não possa melhorar ainda. Então eu acredito muito que o dia seguinte tem sempre que ser melhor do que o dia anterior. Claro que todo mundo tem um dia ruim na vida, né? Todo mundo tem. Né? Eu sempre costumo falar assim que às vezes ninguém me vê chutando as portas. Claro, eu não posso chutar a porta, mas ninguém me vê os dias que eu tô bravo Mas, enfim, né? A gente trabalha em cima disso e não me importo de usar a minha deficiência e me mostrar desse jeito hoje para poder ajudar pessoas comuns a verem que, de repente, por mais grave que seja, tem uma luz no final do túnel, né? Que é possível essa superação. E é por isso que eu fiz essa série que eu falo sobre atalhos, né? Que são coisas que ajudam, né, o processo de superação, e as barreiras, né, os empecilhos que atrasam, que os obstáculos que te deixam longe de superar e que te fazem desistir, às vezes, de projetos que podem ser maravilhosos, como é o que eu vejo muita gente fazendo hoje, e por isso também que te chamei, né? Queria que você comentasse assim, algumas dessas barreiras que você teve. Olha os espasmos, de vez do nada, tá? Às vezes me aperta. Sobre essas barreiras que você já teve ou já viu, né, como profissional nessa área. Sim, com certeza. A gente já vivenciou ou diretamente ou assim, como você está dizendo, pais que tiveram dificuldades de aceitar, né? Muitas vezes a própria pessoa com deficiência, no nosso grupo de goalball, por exemplo, eu tenho adultos que ficaram cegos aos 30 anos de idade, né? Ou aos 10 anos de idade. Então, esse momento, que é o momento do impacto, né, da deficiência, é muito difícil. E o importante, né, e você contando isso, com certeza, é muito importante por conta da superação. E essa superação só vai acontecer quando tanto os pais como a própria pessoa aceitar. É o que você disse, não tem o que você fazer. A gente pode sempre ajudar, né? A gente influencia. Eu sempre digo que é muito importante que a gente sempre influencie positivamente na vida das pessoas. Mas tem um ditado, né, que a gente usa que assim, a gente pode levar o cavalo até o coxo, mas a gente não pode obrigar o cavalo a beber água. Então, por mais que a gente ajude, por mais auxílio que exista, a pessoa que passa por isso tem que ser a primeira a querer, tem que dar o primeiro passo, a aceitar. Exatamente. Tá? E o motivo de eu querer falar abertamente e eu querer mostrar para as pessoas que eu consigo, primeiro, porque eu quero que todas as pessoas que se mobilizaram no meu transporte de Singapura para cá, que elas não sintam que o trabalho delas foi em vão. Então, isso não me dá o direito de reclamar e me tira da cama todo dia de manhã, para fazer alguma coisa produtiva e seguir em frente, né? E também acredito que as pessoas passam por algumas fases, mas essa aceitação tem que vir de cada pessoa para poder provocar essa mudança.
e aceitar toda essa ajuda que as pessoas realmente dão. E esse é o segundo motivo, porque quando eu mais precisei, na verdade, quando eu saí, eu fiquei 5 meses e meio no hospital, depois ainda passei por mais 6 meses de reabilitação intensa, e nesse momento que eu saí do hospital, até mesmo que eu estava configurando como seria minha vida, não tinha ninguém que falasse abertamente sobre isso comigo. Né? Primeiro porque a gente não quer ver alguém que tenha uma situação fixa dessa, porque a gente acredita que vai melhorar. Mas também a gente precisa de um ponto de apoio. E como eu não tinha ninguém que me falasse como era e o que fazer, hoje eu faço questão de tentar, né? A gente tenta, se a pessoa quiser, de ajudar as pessoas a superarem os seus problemas ou simplesmente a verem que há luz no fim do túnel e que a vida pode ser melhor do que elas acham que são, né? Que e eu vejo também coisas simples, que nem você falou, ajudando pessoas simples. E eu penso, por exemplo, em mim. Eu tenho uma dificuldade enorme de guardar nomes. Eu tenho uma memória péssima, péssima. Então, eu já falo para os alunos, olha, desculpa, eu tenho dificuldade de guardar nomes, eu tenho um problema de memória. Eu vejo isso como aceitação de uma limitação que eu tenho. Não adianta eu fazer de conta que eu vou lembrar o nome. Eu encontro com um aluno, ou mesmo eu estou dando aula, e eu percebo que os alunos ficam chateados. Mas é a minha limitação, eu já falo rapidamente. Eu não lembro. Mas lembrou o meu nome aquele dia no Sesc, quando a gente se encontrou, né? É porque eu sempre fui o aluno mais bonito que você já teve, não foi? Por isso fica fácil de guardar. Marli, não, é porque você tinha sido diferenciado, né? Você tinha trabalhado na área, né? Então, por isso eu tinha mais referência, né? Mas olha só, falando daquele encontro no Sesc, né, no simpósio do Sesc, eu queria te agradecer, né? Porque se eu tô nessa onda de fazer vídeo e tentar ajudar as pessoas e de alguma forma tentar influenciar positivamente na vida das pessoas, foi você lá atrás, daquele dia do Sesc, que me deu a ideia de gravar um vídeo da minha história. É o primeiro vídeo que está lá no meu canal do YouTube. E eu te agradeço muito, porque foi, de repente, um empurrão que eu precisava para poder... ou então uma saída, né? Uma solução para alguma coisa e que me tirou realmente da inércia e me deu uma coragem extra para poder fazer tudo isso. E te agradeço muito por isso, Marli. Muito obrigado por ter iniciado isso, né? O chute principal de tudo isso foi seu. Não, mas eu também tenho um agradecimento, porque quando você me contou a história, eu já na hora imaginei. Isso tem que ser dito, né? Então eu que agradeço que você realmente abraçou essa ideia e está aí fazendo. Imagina quantas pessoas você já não influenciou. Então eu é que te agradeço por você ter aceito, né, se expor, porque eu sei que é uma exposição. Então eu acho que foi muito legal. E como eu estou aqui para provocar sempre, né, os meus alunos, meus ex-alunos, né, sabem que na disciplina eu sempre pedia para ler um livro de história de vida da pessoa com deficiência. Lá no início, nos anos 90, a gente tinha poucos livros, né? Mas o clássico, que é o Feliz Ano Velho, né? Que é Feliz Ano Novo. A Feliz Ano Velho mesmo, ó. Tá vendo? É Feliz Ano Novo. Olha como eu já tô, entendeu? Essa é a limitação da memória. E aí, então agora, a gente tem vários livros que são pessoas contando. E aí eu já te desafio, porque eu acho que também você pode fazer sua história virar um livro também, talvez um e-book, né? Não, eu já pensei nisso. Você já me deu essa ideia, né, uma outra vez. Eu penso nisso, talvez a forma que eu tenho encontrado, ao invés do livro, tenha sido as redes sociais, né? A câmera e gravar vídeos sobre o que as pessoas me perguntam. Tem muita gente, você sabe que estatisticamente o lesado medular de nível cervical 3, C3, é a lesão medular mais alta que a pessoa pode ter. Porque se quebrar a vértebra C2, compromete musculatura respiratória. Então, olha só, na coisa ruim, olha que sorte que eu tive, por alguns milímetros. E mais ainda, você sabe que estatisticamente, mundialmente isso, lesado medular cervical
sobrevive apenas 2%, 2,8% sobrevivem com o intelecto preservado. Olha só, então, se eu tenho a minha cabeça, né, a minha mentalidade, a minha mente no lugar, e tem pessoas que dizem que não tá, nunca teve no lugar, né? A minha mãe, por exemplo. Mas se eu tenho isso, e se eu consigo falar, e se eu consigo expressar, mesmo vivendo preso dentro de um corpo, né, eu costumo falar que eu sou o famoso saco de batata, né? Que é pesado, grande e desajeitado. É tipo um cara virtual, não tem mais um corpo, mas eu consigo fazer com que essa experiência e tudo isso que eu passei, eu consigo incentivar e motivar as pessoas a serem, não a parar de reclamar, mas a buscarem um lado positivo de tudo aquilo. Porque o que as pessoas passam a maior parte da vida fazendo é treinando a própria mente, se treinando, né, a própria mentalidade para coisas negativas, para autodefesa, para coisas que possivelmente podem não acontecer. E aí a gente mostra que, olha só os espasmos, a gente mostra, eu gosto de mostrar, que por pior que seja a situação, tem alguma coisa, algum ponto positivo que você tem que se apoiar naquilo para poder, eu digo assim, sempre superar uma crise difícil ou não, né? Tem gente que a crise difícil dele, às vezes, é um problema no banco, uma unha encravada, né? Há quem diga até que eu preciso trocar de exemplo já, porque eu sempre falo que uma unha encravada. Mas cada um diz o que é um problema mais sério ou não, né? Não precisa ser um pescoço quebrado como o meu para dizer que a pessoa tem problema. Mas é muito importante, às vezes, quando eu me mostro e mostro para as pessoas que tem solução e que eu consigo superar tudo isso, ela começa a ver a possibilidade de superação de qualquer coisa, né? Que talvez não seja fácil, mas é possível, tá? E eu queria até que você me contasse alguma experiência que você teve dessa de superação também de exemplo, ou seu, ou de algum aluno, ou de alguma pessoa que você conheça. Eu só queria antes falar sobre a importância da informação, Renato, porque você traz muita informação e realmente o desconhecido é que provoca muitas vezes o medo, né? E às vezes o medo de enfrentar também, né? Que nem esses espasmos que você está tendo. Então mostram a realidade, é isso mesmo, mas não é essa condição que te paralisa ou que te dificulta. Eu me lembro, eu vou falar de superação, vou falar de você. Eu me lembro daquela conversa que nós tivemos, eu não lembro que ano que foi, que você vê que eu não tenho problema de memória, mas você não conseguia falar uma frase inteira, você tinha que parar para respirar. Eu me lembro disso claramente. Principalmente quando eu tenho que falar mais alto, porque eu tenho basicamente só o diafragma funcionando para respirar. E quando a gente fala, né, para guiar a coluna de ar, a gente contrai a musculatura do abdômen. Né? Quem estiver ouvindo é só colocar a mão na barriga enquanto fala, vai ver que o abdômen ajuda bastante. Então eu não consigo gritar, eu não consigo me expressar muito alto em lugares com muito ruídos. E aquele dia era um desses, né? Mas eu faço fisioterapia respiratória até hoje, todos os dias, e enfim, né, isso é muito importante, né, para esse fato. Então, mas eu vejo essa grande diferença daquele momento e desse. Então você trabalhou para isso e fez com certeza essa superação. Bom, eu gosto de citar exemplos que aconteceram com os meus alunos, né? Então eu acho que uma superação muito grande é de alunos, eu tenho um exemplo específico, que gostava de trabalhar só com alto rendimento, quero trabalhar com fisiologia do esforço, meu negócio é trabalhar com atleta, alto nível e fisiologia do esforço, e essas coisas de deficiente não me interessam, né? E por uma circunstância da vida, uma dificuldade financeira, a pessoa se viu com um único emprego na PAI da cidade dele, né? E aí eu chamo isso também de uma grande superação, porque ele teve que superar aquele preconceito que ele tinha, ou aquela ideia de que o trabalho ideal seria trabalhar com aquele corpo e aquela resposta. E veja o que é interessante, trabalhar com deficiência intelectual, você que tem
o seu irmão, como você disse. A deficiência, trabalhar com a deficiência intelectual muitas vezes é bem trabalhoso, Mas eu não vou dizer delicado. difícil, mas é E na APAE, trabalhoso. e nas APAES, para quem não conhece, todo mundo tem alguma deficiência, de certa forma, intelectual associada a outra deficiência, né? Então, não temos só surdos, não temos só, enfim, mas eles também têm mais uma deficiência mental agregada, né? Esse é o mais difícil. O limitante da intelectualidade, eu digo porque você é professor, você quer ensinar. E quando você tenta ensinar, você necessita da cognição do seu aluno, você necessita da intelectualidade. E então é um desafio muito grande você ensinar uma pessoa que não tem um raciocínio lógico, né? Que não tem um raciocínio aquele que a gente espera. Então você tem que ensinar com exemplos concretos, você tem que repetir várias vezes, você tem que ter uma estratégia de ensino que é diferente. E esse ex-aluno me surpreendeu muito, porque se tornou um excelente profissional de alunos com deficiência intelectual. E fez essa superação, eu diria, porque como você falou, a vontade que você tem de voltar a andar de bike, ou essa lembrança, né? Como ele tinha um plano, tinha um planejamento, e esse planejamento foi mudado. E depois ele não queria mais trocar, então ele ficou feliz, satisfeito, e ele continuou naquela jornada, porque mudou o plano e ele fez essa... Eu sinto isso como também uma superação e uma aceitação, né? Também. Se a gente tivesse um mapa, né? Quando nasce, tivesse com um mapa sobre tudo aquilo que a gente vai ter que enfrentar na vida, seria mais fácil, né? Mas eu acho que nada acontece por acaso e que a gente é guiado através daquilo que a gente é capaz para fazer, né? Então esse é o meu entendimento da coisa. Eu virei um tetraplégico hoje e a gente passa por fase de raiva e tudo mais, mas depois que a gente entende e supera tudo isso, eu tenho certeza hoje que o meu lugar era esse e o que eu tenho para fazer é o que eu faço hoje. Porque a gente tem que, no fim das contas, se apaixonar por o que a gente faz, ou então a gente não vai fazer isso bem feito nunca. Né? E como forma de gratidão a todas as pessoas que se mobilizaram na época do meu acidente, né? Tanto do dia do acidente até o dia que eu cheguei no Brasil, eu não tenho direito de reclamar de nada ou de entrar em alguma fase ruim com isso tudo. O aprendizado, por mais ruim que seja qualquer situação que a gente passe, fica pelo menos o aprendizado, né? Fica pelo menos o aprendizado disso tudo e mais a fé e a esperança que a gente não pode perder nunca. E não é porque eu sou um tetraplégico e quebrei o pescoço e literalmente quase morri que eu falo de fé e que a gente não pode perder a fé nunca hoje. Todas as pessoas precisam ter fé, umas nas outras e em si próprios sempre, né? E acho que nós estamos vivendo um momento agora, nesse momento de pandemia, que me parece que a fé é uma coisa fundamental, porque nós estamos lutando, né, contra algo desconhecido, né, desconhecido para todos, né? E eu penso que esse movimento que todos estão fazendo, tentando sobreviver e tentando mudar a vida, todos nós mudamos as vidas, né? Essa alteração da rotina de todo mundo trouxe fé. Eu acho que a gente tem que ter esse movimento de crença, né? Nós temos que acreditar na vida, né? É uma crença. Eu acredito na vida, eu acredito que nós temos muito para viver ainda e para fazer. E por isso nós temos enfrentamos, né, esse momento. E sempre que me perguntam disso, eu falo que a fé e a esperança a gente não pode perder nunca. E que exatamente a fé e a esperança é o começo de todo o processo de superação. Porque a fé e a esperança inicia todo o movimento interno da pessoa, onde ela vai passar por uma organização interna mesmo. Não adianta ninguém falar, não adianta ninguém querer que isso aconteça. Somente quem quer, quem precisa superar alguma coisa, tem que fazer isso de dentro para fora primeiro. Depois que ela consegue essa organização interna, ela passa por uma fase que eu chamo de gratidão das oportunidades.
porque ela já está Uhum. entendendo o que aconteceu e o porquê aquilo aconteceu. Aí sim acontece a fase da superação, porque ela vai mudar como se mudasse de lado. Tá? Ela passa do lado de ser um sofredor para um lado de ser um vencedor, um sobrevivente, e começa a realmente a agradecer por tudo isso que já enfrentou. Depois disso, dessa fase de superação, ela começa a aceitar tudo o que aconteceu, essa nova modalidade de vida. E eu falo isso com bastante certeza porque eu vivi isso. Tá? E se hoje eu falo É. sobre superação, eu passei por tudo isso. Então a gente começa a aceitar tudo o que aconteceu e principalmente os erros que a gente cometeu ou não, porque a gente está aqui agora, e a gente Aham. aprende com eles. Essa fase de aprendizado é mágica, é maravilhosa. A configuração nova da vida. Tudo o que faz de diferente, o que eu vivo de diferente hoje. E aí a gente começa a tomar as escolhas corretas. Essa é depois da superação, quando a pessoa realmente está além daquilo que as pessoas esperam só, tá? Então eu sempre converso muito com as pessoas sobre isso e não vendo essa imagem, mas eu vivo isso e eu passei por isso. Por isso eu falo com muita certeza. Aham. E se eu falo Essa também para as verdade. pessoas, se eu falo para as pessoas sobre felicidade e como buscarem essa superação para serem mais felizes, é porque eu sei muito bem na pele como é ser infeliz. Por tudo que eu Aham. passei, talvez as pessoas aí não conheçam, algumas pessoas não conheçam a minha história, mas eu morava na Indonésia, né, quando sofri o acidente, e a Indonésia não tem condições de cuidar de um paciente desse grau de comprometimento. Com 14 dias, meu irmão foi para lá, chegou lá 3 dias depois do acidente. Com 14 dias, ele conseguiu me transferir para Singapura, onde eu fiquei mais um mês. E aí até ele conseguir ajeitar, né, essa UTI no avião que me trouxesse de volta para o Brasil. Mas até esse dia, 47 dias depois do acidente, eu já estava 32 quilos mais leve, eu tinha perdido 32 quilos. Eu estava com uma febre que não baixava, com uma infecção que não tinha tratamento e ainda ligado no respirador mecânico. E eu vim de Uhum. Singapura até o Brasil, 34 horas de voo, ligado no respirador mecânico e Uhum. cheguei vivo. Então eu acho É. assim que as pessoas às vezes falam de sorte, falam de. Não sei, mas o que aconteceu foi que muita gente ajudou com orações, com reza, com. Essa influência foi muito grande. E é por isso que eu ensino as pessoas hoje e digo: poxa, e isso é uma parte da história ainda, né? Eu passei por uma parada cardíaca de quase 6 minutos. Né? Se Nossa, alguém é. quer saber, se Uhum. alguém quiser saber o que é isso, tenta ficar sem respirar por quase 6 minutos para ver o que acontece. Então, assim, são coisas É, melhor que não. eu sobrevivi, eu passei. E ainda tinha a opção ou a condição de eu não ter condições de voltar para o Brasil. Então, eu digo assim que Uhum. o fundo do poço, e ainda era mais fundo do que pode parecer, e eu venci. Então, se eu falo para as pessoas de felicidade hoje, não é porque eu simplesmente falo e é legal vender felicidade e superação. É porque eu já fui infeliz, eu vi como é que é e eu superei tudo isso. E hoje eu ajudo as pessoas com os problemas comuns delas. Muito legal. E o fato de você citar o seu irmão me fez lembrar da questão família. Família, Exato. Renato, queria que você falasse um pouco do suporte da sua família, né? Porque, com certeza, a gente já consegue imaginar, se você só consegue mexer do pescoço para cima, você precisa de ajuda, né? Preciso Então, de eu queria que ajuda. você falasse um pouco dessa sua família, Na, né? ver... Desse seu suporte. Na verdade, por causa do meu comprometimento médico, eu preciso de uma enfermeira comigo 24 horas por dia. Eu tenho muitas paradas respiratórias com muita frequência, possíveis paradas Uhum, cardíacas e muita crise de hipotensão, porque não tem mais musculatura das pernas, né? uhum. Então não ajuda no retorno venoso, então a pressão vive caindo. Mas fora isso, a minha mãe me ajudou muito. Quando eu vim, olha só, eu conheço nessa minha jornada, né? Eu morei muitos anos fora. Eu conheço, da última vez que eu contei, deu mais de 50 países pelo mundo. Eu sempre viajei muito É. sozinho. E de uma hora para outra, eu não podia mais nem coçar o nariz, nem posso ainda coçar o nariz. Quando eu vim de Singapura para cá, eles me davam dois antidepressivos diferentes para Tá. tomar, porque acreditavam que eu ia surtar quando eu me visse, né, dessa condição. E a minha mãe foi fundamental no hospital, ficou comigo lá. Eu fiquei mais, acho que 3 meses e meio no hospital aqui no Brasil. E a minha mãe esteve do meu lado, segurava na minha mão, rezava comigo,
enfim, estava lá. Só de Aham. estar lá já era o suporte todo, né? O meu pai também ainda tinha casa para cuidar, tinha umas coisas para fazer, os meus Tudo. irmãos todos por perto, e até hoje é assim, sabe? Hoje eu moro na casa dos meus pais, não por conveniência, mas por necessidade, eu tenho que estar amparado de Sim. qualquer Aham. forma, né? E é isso que o que acontece, essa vivência toda de transformação da vida. E o suporte familiar, você tem muita razão de falar isso, muita propriedade, porque também é família, né? E eu tive É. realmente não só o apoio de toda a minha família, eu diria assim, família daqui de casa, mas um dos médicos que foi até Singapura para me buscar, além do meu irmão, claro, que meu irmão passou 47 dias dormindo no pé da minha maca na UTI, tanto na Indonésia É. quanto em Singapura, sabe? E largou tudo que tinha que fazer aqui, o trabalho, para ir para lá para me socorrer, e salvou a minha vida. E um dos médicos, que foram dois, né, daqui para lá para me buscar, um deles é meu primo, que Ah, ele é alergista, né, mexe com imunologia e tudo mais, mas ele falou assim, não, eu vou lá buscar, eu não sei como, mas eu vou trazer. E trouxe, né? Então, aham. eu acho assim que esse apoio, esse suporte da família é fantástico, não só nessa fase de superação, mas até para quem acha que não precisa superar nada, né? A gente sempre fala que a gente tem que matar um leão por dia, e esse leão por dia é se superar a cada dia, né? Para que o próximo Exatamente. dia seja sempre melhor do que o dia anterior. E a gente está falando de coisas tão difíceis, eu falei da minha Pois memória, é, mas muitas vezes as coisas são simples, né? E é o que a gente já conversou em outros momentos. Não é porque o problema é simples que a gente menospreza, ou fala, né, a unha encravada não é nada. Não, é muito para aquela pessoa, para aquele exato, momento. Então, a gente não menospreza o sofrimento de ninguém, né? de Independente jeito de nenhum. qual for o nível. E falando em termos de deficiência, a gente tem deficientes leves, né? Esse aí é leve, não tem. Também é um momento a ser superado, ou mesmo para a família que tem filhos, né? Que nascem os filhos e tem toda aquela superação. Então, eu acho importante, você realmente superou com o apoio da família, né? E a gente tem alguns exemplos que, infelizmente, a família não está presente e a pessoa tem que superar sozinho, né? Ou então com uma ajuda externa, profissional, muitas Mas vezes. Então, esse suporte, Mali, eu até digo que esse carinho todo é o que você faz desde lá de 92, ou seja, até antes disso, né? Porque pensa com quantas pessoas você já teve a chance de plantar a sementinha lá e que germinou realmente muito forte depois e de ajudar, né? De demonstrar todo essa importância dessa fase e tudo mais o que você sempre fez, né? É muito forte isso, muito influente isso, não é? Não sente dessa eu forma? me, eu sinto sim, eu me lembro, eu dava aula, né? Então, em escolas para pessoas com deficiência. Na época, né, na década de 80, as escolas não eram inclusivas, então eu trabalhava em escolas de pessoas com deficiência. E tinha um grupo de dança de pessoas cegas também. Olha só. E então eu atuava, vamos dizer, sei lá, com no máximo 60 pessoas com deficiência. E quando eu fui estimulada a ser professora universitária, né, a trabalhar com a formação, eu me lembro muito que um argumento que para mim foi forte, né, que a pessoa me falou e as pessoas me falaram e foi muito forte, foi isso. Então para pensar, se você formar né, uma turma de curso de graduação, se você formar cada ano 3 alunos ou 4 que vão para essa área, que venham a trabalhar, imagina quanto vai ser esse efeito dominó, até que você falou, quanto vai. Exatamente. Então, realmente eu não tinha pretensão de ser uma professora universitária, eu sempre gostei muito de atuar diretamente com a pessoa com deficiência, mas o que Mão me na massa. levou foi essa conta. Então, você trabalha hoje com esse número de pessoas com deficiência, se você formar, e como eu disse no início, eu não sentia que muitos alunos iam trabalhar, né? Mas a minha história, eu tenho muitos relatos de alunos que trabalham, né? Muitos ex-alunos meus que trabalham, né? Inclusive professores universitários. Então, realmente, eu acho que essa conta, né, essa multiplicação, ela realmente aconteceu. Eu sou muito grata Exato. mesmo a esse Eu sou poder, né, prova disso. divino que me indicou.
Eu sou prova Você disso, é prova e fui trabalhar com isso, e não por falta de opção, porque na época eu sempre trabalhei com academia de ginástica, desde o primeiro ano de faculdade, e eu dava aula numa academia lá de Bauru, onde eu só parei de dar aula quando eu fui embora do Brasil, para trabalhar, para continuar trabalhando com academia de ginástica. Então a APAE apareceu num momento da minha vida que não foi a única opção ou última opção, né? Mas foi uma forma de gratidão, talvez, ou uma forma de realmente querer fazer aquilo, e com certeza influenciado pela minha família, pela minha mãe, pelo meu irmão, mas com certeza pelo carinho que você teve com a nossa turma, né? Onde eu estava inserido nesse processo aí de aprender e de incluir e tudo mais o que isso pode representar no seu trabalho, né? Parabéns aí, eu agradeço muito por tudo isso. É assim, mas eu também sou muito grata porque realmente os alunos foram me motivando e eu sempre tive cada vez mais motivação de trabalhar. Aí eu vou aproveitar e contar um caso que eu lembrei agora, quando você estava falando para eu falar, eu lembrei agora. Foi muito interessante quando um dos alunos veio me dizer, professor, eu terminei de ler o livro e eu vou contar para a senhora. Foi o primeiro livro que eu li inteiro. Porque a história foi me cativando, eu fiquei envolvido e realmente eu li o livro inteiro. Eu nunca tinha lido um livro assim como eu li, né? E, então isso para falar um pouco dessa questão do seu exemplo e da experiência dos nossos graduandos, ou as pessoas que estão em formação, conseguirem vivenciar, mesmo que seja minimamente. A gente também fazia na disciplina, né? Nas disciplinas, todos os meus colegas da área, né, da atividade motora adaptada, todos os meus colegas que estão nessa formação, que por exemplo, vendar os olhos dos alunos para jogar goalball ou para fazer alguma vivência. E isso é muito importante, porque isso gera uma sensibilização para a questão da pessoa com deficiência. Então, você já tinha isso, porque você já tinha isso em casa, né? Mas eu acho que essa sensibilização e esse exemplo de que muitas vezes eu sempre fui faladeira, todo mundo que foi meu aluno sabe, eu falo muito, mas eu acho que o livro, né, o seu vídeo, são coisas bem diferentes, e que vão tocar mais, né, mais profundamente. No seu caso, eu sempre lembro, mais uma vez, das famílias que têm filhos com deficiência, então ouvir do seu lugar, né? Do seu lugar é diferente. Por isso eu te incentivei, continuo te incentivando e te agradecendo por você fazer isso, porque realmente vai ajudar. E só para a gente também falar um pouco, hoje a gente está vivendo a inclusão e todos os cursos de formação devem ter essa sensibilização, deveriam providenciar a sensibilização de todos os profissionais. Não importa qual seria a formação, ele deveria estar sendo sensibilizado, só para pessoa com deficiência, para todos. Então hoje, acho que era isso que você fala do conceito de desenho universal, exato, né? Que é essa ideia do lugar que é comum a todos, um lugar onde todos possam estar. Se fala muito do desenho universal, que é a parte física, mas eu acho que falta muito do poder mental das pessoas, de como seria a parte humana e física desse desenho universal, que ainda está longe de ser o ideal e tudo aí, né? Eu acho que eu comentei com você também um conceito que eu gosto de usar do Jung, que é inconsciente coletivo. Então, esse inconsciente coletivo é alguma coisa que a história da humanidade carrega. Eu não tenho consciência disso, mas eu tenho isso. Então, às vezes, quando eu ficava brava de comentar, né, por que as pessoas param na vaga da pessoa com deficiência, por exemplo, né? E aí eu sempre falo, hoje ele para na vaga de deficiente, sei lá, antes de Cristo, ele tocou fogo na fogueira que queimou as pessoas que eles achavam que não deviam sobreviver, ou eles abandonaram, quando a humanidade era nômade, que abandonou aqueles que não davam conta de caminhar junto com eles. E isso está no nosso inconsciente coletivo. Então, essa crença, né, de que
eu posso fazer isso com o meu semelhante, é E difícil de ser as trabalhado. pessoas continuam treinando isso. Esse é o ponto que eu toco sempre, né? E as pessoas acreditarem que não conseguem, ou que simplesmente tem um problema difícil de superar, ela está se treinando, talvez se protegendo, ou se Aham, limitando de ter essa superação e de ter uma vida melhor depois disso, né? E é exatamente uhum. isso que você falou. Às vezes a gente só treina a gente porque a gente tem medo, às vezes. É, exatamente, né? E o medo é muitas vezes a desinformação, muitas vezes o medo ele limita, né? Ele é limitante porque você fica realmente travada atrás de desconhecido, né? Do desconhecido. E também do enfrentamento, que nem eu te falei. Já me falaram, professora, não fica falando que a senhora não tem memória, que a senhora tem problema de memória. Eu costumo até brincar, o meu símbolo com os deficientes auditivos é o M, que é a minha letra, e o símbolo é esquecer. Então, eu não tenho problema nenhum de admitir que eu tenho dificuldade, né? Eu preciso fazer um esforço muito grande para lembrar das coisas. Então, assim, de nomes, né, de situações, e é isso, eu aceitar e Todas, caminhar. todas as pessoas têm, de alguma forma, limitações, né? E eu acho que as, Aham. as limitações mais graves e mais sérias são das pessoas que, às vezes, fisicamente e até intelectualmente não tem problema nenhum, mas começam a ver problema em tudo, né? E as pessoas, quando chegam perto de mim reclamando, eu sempre falo, olha só, não reclama não, porque disso aí que você está reclamando é o sonho de muita gente. Ah, Isso cabe em todas as situações. Quando você reclama, você treina o seu cérebro a se defender daquilo. Então, você tem que fazer o contrário, procurar por soluções e nunca por reclamações, né? Até brinco que o sonho de todo tetraplégico, sabe qual é? É ser um paraplégico e não. mexer os braços, pelo menos. Exatamente. É Não diminuir a é? limitação, não Já é? ajudaria É, demais. demais. Eu me Marli, olha lembro só, agora. Uh, a gente está tá, chegando no fala. final já. Eu queria que você fizesse as considerações aí, agradecendo o pessoal. A gente já está no Ah, limite sim. e o Instagram corta a gente de uma Tá hora para bom. outra. Não, e Todo eu seu. adoro uma conversa mesmo, então eu preciso de limites. De repente, uma próxima Adorei, live a gente faça de novo a mais gente conversa conversa. mais. Que bom. Então eu agradeço o seu convite, mais uma vez agradeço você estar fazendo esse movimento, porque como eu disse, você está num lugar específico, né? Num lugar onde você pode falar da sua vivência e isso ele é muito, o exemplo é muito forte. Não, mesmo que eu peça para os alunos lerem livros, mesmo que eu traga você para dar palestra, não é a mesma coisa, né? Então, você tem a verdade para dizer de toda essa sua experiência, né? Sempre Então, que precisar de mim, pode contar comigo que eu tô ah, aí. com certeza. E eu agradeço também o fato de ter vivido, né? Vivido esse momento todo dessa experiência, né? Experiência de ser professora, ter sido sua professora e de todos os outros, do Murilo, que falou segunda-feira, né? Segunda-feira é isso. Então, eu sou muito grata mesmo, muito agradecida e espero que você continue com muito sucesso e vamos Amém. continuar te assistindo. E quinta-feira que vem será também um dia muito especial e a gente vai A gente acompanhar. vai, a gente vai aquecendo até lá, né? Eu queria fazer um Uhum. convite para o pessoal que está escutando a gente ainda. Faz um print da tela aí, ó, com a gente e posta lá, me Ah, marca a Marli. E, gente, fiquem à vontade para mandar as perguntas, tá? Me mandem por inbox ou me mandem pelo print da tela. Faz chegar, tá? E mais um convite. Eu queria convidar todo mundo para quinta-feira que vem, no dia 2, às 8 horas da noite, onde eu vou dar uma masterclass de superação. São dicas práticas e vou ensinar as pessoas como talvez não seja fácil, mas é possível que a gente supere qualquer problema que seja, né? E eu falo dos mais fáceis ou difíceis, graduais, isso depende de cada pessoa, né? Porque você sabe aonde o sapato te aperta, mas que uhum. é possível superar qualquer problema e ter uma vida mais feliz, né? Um próximo dia muito mais feliz e melhor do que o anterior, tá? E mais um convite para o pessoal que quiser participar do meu canal do Telegram.
@superando qualquer problema no Telegram. Lá tem o vídeo onde eu explico a minha história também e posto mais informações por lá também. Tá? E lembrando que para a aula do dia 2, tem aqui na bio do Instagram o link para fazer as inscrições, porque daí eu mando por lá as informações e o acesso, né, o link de acesso para a aula. Marli, um prazer enorme ter você por aqui, uma honra enorme. Estou muito feliz, muito contente de você ter aceitado isso e ter estado aqui com a gente. Muito obrigado. Eu também, por tudo que fiquei tem muito feito feliz. E que ainda faz. Eu também fiquei muito feliz e gostei bastante. Isso tudo é muito novo, né? Essa coisa de falar paradinha aqui, quem foi meu aluno sabe que eu gosto de mexer a mão e me movimentar, mas fiquei aqui sentadinha, é um exercício também. Fica aí uma dica prática para quem quiser saber como é ser um tetraplégico. Experimenta sentar, eu sempre falo isso nas palestras, né? Senta em cima das duas mãos e deixa lá. Se o nariz coçar, se quiser beber a água, vai entender como não pode é fazer nada. A agonia. É uma vivência, é uma grande vivência, né? Não tem fazer nada uma vivência que possa dessa. melhorar, exatamente. Marli, então, obrigada, muito obrigado. Então, viu? Muito obrigada. Eu agradeço sempre. Gente, a todos que ficaram com a gente aqui até agora, muito obrigado pela participação. Os que ainda não me conhecem, quiserem me adicionar lá, tem bastante vídeo que conta da história. Tem esse com vídeo certeza. da superação aqui no meu Instagram também, para as pessoas poderem conhecer melhor. E também que mandem os insights, né? O que você tirou disso tudo, dessa conversa, pode pôr. Faz um print da tela, escreve na tela, ou então manda por inbox para mim ou para a Marli, né? A gente sempre está em contato aí, a gente pode fazer uma outra live sobre tudo isso, ou responder essas perguntas, ou de algum jeito a gente faz a informação chegar até as pessoas. Legal, eu adoro coragem, feedback. Que é possível, né? Exatamente. Feedback é muito bom. Legal. Marli, um grande abraço então, fica com Deus. Para você também. Estou muito feliz com isso. Fica com Deus. Eu também fiquei. Um beijão. Um beijo. Um beijão, gente.